Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Guilherme Invest. E no vídeo de hoje vamos comentar um pouco sobre o Itaúsa e calcular qual que é o valor justo da ação preferencial do Itaúsa, que é a ação que tem mais liquidez hoje na nossa bolsa de valores. E também é a ação que temos aqui na carteira do canal. E falando aí um pouco sobre a carteira do canal, nesse momento o Itaúsa é a ação de maior peso, representa cerca de 18% na carteira total aqui do canal. E temos hoje 376 ações preferenciais de Itaúsa. E caso você tenha interesse em acompanhar essa série que eu faço aberta aqui no YouTube, eu vou deixar passando um card aqui em cima do vídeo que mostra o último aporte que eu fiz aqui na carteira. Bom, e sem mais enrolação, já temos aqui a cotação da ação preferencial do Itaúsa, está sendo negociado por R$ 9,37. Essa ação no passado já ultrapassou os R$ 10, considerando já os efeitos das últimas bonificações. Se a gente desconsiderar, essa ação já passou inclusive dos R$ 13. Quem negociou aí a ação do Itaúsa em 2018 e 2019 com certeza lembra, essa ação realmente esteve muito mais alta, mas por conta das últimas bonificações que os acionistas de Itaúsa basicamente ganharam ações de graça da empresa, isso aí afetou o preço da ação. Mas mesmo assim, nesse momento, só olhando aí, a gente percebe que aos poucos essa ação está se recuperando e voltando no patamar que esteve aí no passado. Atualmente o dividend yield é de mais ou menos 5%. Como todo mundo aí já sabe, Itaúsa deu uma freada aí nos seus dividendos, até porque ultimamente realizou grandes aquisições e utilizou o seu caixa para isso. E falando justamente aí dos dividendos, percebam que no ano de 2017 e 2018 o Itaúsa tinha um payout aí acima de 85%. A partir de 2019 aos poucos foi caindo. Nesse momento está em mais ou menos 25%. O Itaúsa, no geral, está distribuindo apenas 25% do seu lucro líquido, porque está utilizando o seu caixa, os seus recursos para ampliar o seu portfólio. Isso aí é uma estratégia do Itaúsa para se consolidar cada vez mais como holding e não depender tanto aí do Banco Itaú. É uma estratégia muito interessante, principalmente no momento que muitas ações estão baratas. Eu acredito que no longo prazo o Itaúsa deva remunerar muito bem os seus acionistas e não só através de dividendos, mas sim crescendo o patrimônio líquido da empresa. E isso deve afetar a cotação da ação. Além do mais, o Itaúsa remunerou seus investidores de outra forma. Temos aqui, por exemplo, as bonificações. Em 2021 e 2022, o Itaúsa realizou bonificações aos seus acionistas. A primeira foi de 5%, a segunda de 10%. Bonificação, basicamente, o Itaúsa dá novas ações aos seus acionistas com base na sua posição acionária. Por exemplo, essa última de 10%, quem tinha 100 ações ganhou mais 10 ações de graça. Entre os anos de 2021 e 2022, o Itaúsa também realizou um programa de recompra, onde comprou 50 milhões de ações ordinárias e 200 ações preferenciais. Isso também ajuda a valorizar as ações dos investidores, pois a empresa vai comprando ação do mercado e diminuindo a liquidez. Também ocorreu o cancelamento de ações que tinha em tesouraria. Tudo isso ajuda também e agrega bastante valor às ações dos acionistas. São outros métodos de remunerar os seus investidores. E agora, olhando o portfólio do Itaúsa, temos grandes empresas aí do mercado. Aos poucos, o Itaúsa está vendendo as ações da XP. Isso aí faz parte da estratégia. E os recursos estão sendo investidos em outras empresas. A última que entrou aí no portfólio foi a CCR Rodovias. É um setor também muito interessante. O Itaúsa está fazendo novos investimentos e o portfólio está se tornando cada vez mais atrativo. Mas hoje, a empresa de maior peso no portfólio do Itaúsa é o Banco Itaú, que considerando a posição do Itaúsa, o valor de mercado é de mais ou menos 102 bilhões de reais. E sumarizando todos esses ativos que o Itaúsa tem no portfólio, temos um valor total de 116 bilhões 464 milhões de reais, mas com base no preço da ação de 31 de março de 2023, o valor de mercado do Itaúsa era de 85 bilhões e 813 milhões. Com isso, tem esse desconto da holding que é de cerca de 26,3%. Esse aqui é outro indicador de que essa ação está no momento descontada, pois comprando uma ação do Itaúsa a gente investe indiretamente em todas essas empresas, algumas inclusive de capital fechado, com um desconto de mais ou menos 26,3%. E no geral, o Itaúsa tem bastante crédito aí na praça. Se a gente pegar os resultados da empresa dos últimos anos, aos poucos o lucro segue crescendo. Isso aí é sinal de que a estratégia da empresa está dando certo. Os dividendos, como eu mencionei, caíram um pouco, principalmente a partir do ano de 2020. Nos últimos períodos subiu, mas simplesmente acompanhou o crescimento do lucro. O payout está mais ou menos na mínima, já que a empresa está utilizando o seu caixa para aumentar e expandir o seu portfólio.
E com isso temos os principais indicadores de valuation dessa ação preferencial do Itaúsa. O dividend yield caiu, conforme mencionei anteriormente, estratégia da empresa e que eu acredito que nos próximos anos tem tudo para dar muito certo. O preço sobre o lucro 7,11. Em mais ou menos 7 anos o Itaúsa vai gerar de lucro líquido seu valor de mercado atualmente. E isso já aponta que essa ação nesse momento está no patamar de preço interessante. O P sobre VP também está bem próximo da mínima dos últimos anos e apresentando o valor de 1,23. São indicadores que também nos dão a ideia de que o patamar de preço dessa ação está interessante e justamente por isso eu tenho aqui no meu portfólio. Mas lembro sempre, esse vídeo não é nenhum tipo de recomendação. E para calcular o valor justo dessa ação, vamos utilizar a fórmula de Benjamin Graham, que é o do valor intrínseco, onde a gente vai considerar o valor patrimonial da ação, que é de R$ 7,59, e o lucro por ação, que atualmente é de R$ 1,31. Bom, e para calcular o valor intrínseco da ação, vamos utilizar a fórmula que é a raiz quadrada de 22,5 vezes o lucro por ação vezes o valor patrimonial da ação. O lucro por ação, como eu já mencionei anteriormente, que nesse momento é de R$ 1,31, vou colocar aqui. O valor patrimonial da ação hoje é de R$ 7,59. Com isso, temos um valor intrínseco de R$ 14,96. No dia de hoje, a ação está sendo negociada por mais ou menos R$ 9,37. Com isso, temos um desconto de mais ou menos R$ 5,59. Essa é a diferença entre o valor intrínseco da ação e o preço da ação, que está sendo negociada abaixo do seu valor intrínseco. Com isso, e sumarizando a todos os dados que eu apontei nesse vídeo, a gente tem evidência de que realmente essa ação está num patamar muito interessante. Gosto bastante dessa estratégia do Itaúsa, justamente por isso tenho aqui na carteira. Apenas essa questão aí dos dividendos que diminuíram um pouco nos últimos anos. Acredito ainda que vai ficar mais ou menos nesse patamar os dividendos, mas eu acredito que quando o Itaúsa finalizar essa manutenção do seu portfólio, no futuro os dividendos devam sim aumentar. Bom pessoal, agradeço a todos que tenham assistido esse vídeo. Lembro sempre que não se trata de nenhum tipo de recomendação. Se você gostou, eu peço que deixe o seu like. Deixo novamente o convite para se inscrever aqui no canal Guilherme Invest. Um forte abraço e até o próximo vídeo.